Olá pessoal, nós vamos gravar aqui mais um vídeo, continuando com os conteúdos que eu venho postando durante essa pandemia, para atualizar vocês sobre questões da disciplina de teoria da comunicação. Só que esse vídeo é um pouco diferente dos outros vídeos que a gente trabalhou até agora, que são específicos da teoria. Esse vídeo é um pouco distinto, porque ele vai trabalhar questões associadas à redação científica. Isso é importante para quem trabalha com teoria e método de pesquisa e quem trabalha na universidade como um todo, na academia, porque a produção intelectual da academia é quase toda construída a partir de revistas científicas. Você tem teses e dissertações, você tem livros, capítulos de livros, mas em geral o principal escoamento da produção intelectual e da pesquisa do professor universitário é nas revistas científicas. Né? E essas revistas científicas trabalham com formato de artigos. Às vezes alguma entrevista, resenhas, mas na maioria das vezes o importante é a produção vinculada à forma do artigo. Isso levanta alguns problemas, eu não vou me aprofundar neles, assim, em geral as pessoas têm um consenso de que o ensaio é muito melhor para ciências humanas para produzir conhecimento, para fazer é a forma melhor em que o pensamento está mais livre para se desenvolver em texto, mas a nossa estrutura acadêmica prioriza o artigo científico. O artigo científico é um dos modelos, mas o que é essencial quando você fala na produção científica ou intelectual racional é você fazer a distinção entre o que seriam textos que são eminentemente focados é, na retórica e textos que são focados na argumentação. Essa distinção, ela não é uma distinção muito boa. Mas, então, o que eu quero dizer com retórica aqui especificamente é a ideia de textos que apelam para as emoções, as sensações, ou o aspecto, vamos dizer assim, poético da produção da língua em que você está, da língua portuguesa, por exemplo. Então, quando você tem mais liberdade formal de trabalhar elementos, afetos, emoções, sentimentos, você já está muito mais próximo de um texto cujo foco não é a estrutura do pensamento e a exposição do pensamento. Quando se pensa em pensamento, você coloca mais a ideia de uma argumentação. Está mais próximo da lógica, menos próximo da poética. Essas distinções são meramente didáticas, na verdade os textos não têm essa distinção, você tem poesias altamente cerebrais, construídas como, não necessariamente argumentos, mas trabalhando bastante a racionalidade, a poesia é uma arte, portanto é um ofício que exige razão, do mesmo jeito que você tem textos de reflexão filosófica que trabalham muito bem a questão do sentimento, as emoções, que não estão mais só naquela frieza lógica, mas isso são várias gradações de diferentes autores. Depende da tradição com a qual você está trabalhando, do pensamento. Mas para nós aqui a distinção é importante, porque depois ela vai se reconfigurar na frente. Então a gente vai tratar basicamente do texto argumentativo. Para a gente tratar do texto argumentativo, nós precisamos de uma ideia de linguagem. Não há uma ideia unívoca fechada de linguagem. Cada escolas filosóficas, por exemplo, ou intelectuais têm concepções distintas de linguagem. Né? Mesmo na linguística, você não tem uma teoria totalmente unificada e canônica, vamos dizer assim, aquela que todo mundo diz que é verdadeira e se pensa a partir dela. Você tem teorias concorrentes. E isso se desdobra na comunicação. Quando a gente vê uma linha da comunicação, uma área das teorias da comunicação, que é a semiótica, por exemplo, você vê que ele tem uma teoria estruturalista da linguagem. Né? Se você pegar uma gerativa, como Chomsky, ou você tem estruturas pragmáticas, como Austin, Searle. Então você tem basicamente várias concepções, mas nós precisamos de uma referência, a gente precisa de uma concepção de linguagem. E eu vou trazer a concepção da filosofia fenomenológica existencial. Né? Então, uma ideia inicial de linguagem para nós é essa daí. Primeira coisa importante na linguagem é que ela é um fenômeno histórico e possui memória social e cultural. O que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer que ela incorpora modificações culturais e sociais dentro da sua estrutura, tanto sintaticamente quanto é, é,
semanticamente, mas na maioria das vezes, ou pragmaticamente também. Mas na maioria das vezes essas mudanças, elas têm um certo grau de estabilidade, a língua não muda completamente. Né? Um exemplo muito bom que eu gosto de dar, eu não vou ter tempo, porque eu tenho 15 minutos aqui, eu não vou ter tempo. Ah, sim, se não conseguir terminar tudo, eu faço uma segunda parte do vídeo. Eu não vou ter tempo de explicar tudo, mas você tem uma linguagem, né, uma linguagem. O Cícero é um exemplo desse processo, porque se você pegar, ler um texto do Cícero que chama A Natureza dos Deuses, ou Da Natureza dos Deuses, você vai ver ali em certa passagem do texto uma discussão bastante interessante sobre a tradução dos termos gregos para os termos latinos, e como é que essa tradução modifica certos significados. Certo. E você vê que nessas traduções, essas modificações ao longo do tempo, as linguagens, as línguas vão incorporando outras tradições, certo? Vão incorporando termos de outras tradições até se estruturarem. Um exemplo clássico disso é como é que o português incorporou a expressão misifi, que é uma expressão popular, né? Você já viram falando, que é uma expressão que você, que certo grupo no meu caso, minha avó usava isso, uma, uma senhora que morava em frente aqui em casa, Dona Luzia, usava muito essa expressão. Misifi é, na verdade, na verdade vem do francês, né, que significa, perdoa meu francês, ele não é muito bom, mes enfants, minhas crianças, e vira o misifi. Do mesmo jeito que subjugar vira, subjugar se torna subjugar. Então, você tem várias variações e incorporações. Tá? A linguagem é um trem vivo. Essa é a primeira coisa que é preciso entender da linguagem, para você escrever qualquer tipo de texto, certo? E segundo é que ela deixa e faz ver em conjunto, ou seja, a linguagem tem uma possibilidade de tornar algo externo. Esse, na verdade, é um dos fundamentos da comunicação, se você for pensá-la pela via filosófica. Um dos fundamentos dela é que ela deixa e faz ver em conjunto. A linguagem tem esse caráter que o Heidegger chamava de apofântico. Esse conjunto aí tem dois significados. Ele pode ser tanto, você pode se entender em conjunto no sentido de entre todos nós, então nós como um todo, na relação entre os sujeitos, portanto essencialmente comunicacional, e em conjunto no sentido heideggeriano de totalidade, ou seja, se você consegue operar com a linguagem num nível mais básico, isso está pressuposto que você consegue, com um pouco de esforço, um pouquinho, operar ou já opera com a linguagem como um todo. Né, assim, na mais simples formulação, já está toda o conceito, toda a concepção necessária para o uso daquela linguagem, para o seu pertencimento àquele grupo, àquela comunidade. Então, o deixe fazer ver em conjunto é o caráter que a linguagem tem, né, de expor algo. Não necessariamente os meus pensamentos, mas expor aquilo que há entre nós, expor o mundo. Então a linguagem tem esses aspectos, tanto do seu caráter racional, quanto do seu caráter, vamos dizer assim, emocional ou de tonalidades afetivas. Guardem isso, porque isso tudo vai acabar de alguma forma não, vai acabar orientando a produção que a gente faz. Certo? A primeira teoria da linguagem, que a gente pode saber uma filosofia dos sentimentos, uma filosofia da relação da linguagem, é a retórica. E a retórica se divide em três aspectos fundamentais. Guardem isso. Nós não vamos usar nos textos, efetivamente, a retórica enquanto operação de convencimento pelas emoções, mas nós vamos usar a retórica como teoria da composição do texto, o que é um outro caráter da retórica. Ok, então nós temos o ethos, que é o modo, a figura do orador ou do autor, ou, né, como ele aparece no texto. Como ele encaminha a pergunta e apresenta os modos. Então, se a gente for ver aqui a retórica, a gente vai ver que o ethos é que tipo de percepção você projeta em quem lê seu texto. Basicamente o ethos é isso. Todo texto projeta o seu autor. Todo texto deixa marcas de quem é o autor, de como ele pensa, de como ele sente, de como ele julga e ele entende o mundo que ele está relatando, que ele está descrevendo. Então, todo texto expõe você. E aí, no caso do texto científico, existe um certo tipo de ethos para esse texto. Pathos
são as paixões, são as emoções ou tonalidades afetivas que a linguagem intima e articula na composição do discurso, certo? Então, o patos é aquilo que trabalha mais especificamente com o convencimento das pessoas. Não pense que o seu texto, por ser argumentativo científico, ele está totalmente livre de patos. Não está. Mas ele tem também uma paixão específica, um patos muito específico. Ele quer mexer com determinadas tonalidades dos sujeitos. Certo? E por fim tem o logos, que é o caráter da racionalidade, é o aspecto propriamente lógico do argumento. Né? A razão aqui pode ser tanto científica quanto hermenêutica, estética dialogal. Aí a gente pode ver várias concepções de razão, eu não vou entrar nesse aspecto, mas o importante é todo o texto, mesmo os textos retóricos mais claramente emocionais, tem um núcleo, precisam de um núcleo lógico ou de um núcleo de racionalidade. Isso é assim desde Aristóteles. Certo? Quando você tem uma racionalidade que Aristóteles considerava ser absoluta, baseada no absoluta não, perdão, isso é Platão. Quando Aristóteles queria falar dos universais, dos gêneros universais, uma lógica que sustenta o conhecimento, ele falava de raciocínios lógicos, ele falava de silogismos. Quando ele falava de lógicas de raciocínios aproximativos, ele fala de antimemas. Mas não é uma aula sobre Aristóteles, ou retórica aristotélica, mas então não vamos entrar nisso. Mas lembre dessas três coisas. Todo o texto que você produzir é um texto que vai ter que lidar com esses aspectos, certo? Que são aspectos da, vamos dizer assim, pragmática do seu texto, que acontece quando ele é lido. A retórica é também um início de teoria da recepção, porque a retórica pensa no texto no seu exercício de leitura, tanto quanto no seu exercício de composição. E isso é que é importante para nós. Não a retórica específica como oratória, mas a retórica como teoria da composição textual. Certo? Certo. Então a gente volta aqui, nós estamos com 12 minutos, já vai acabar. Então, mas eu vou entrar um pouquinho no que é um argumento, para deixar isso para vocês. Então, quando nós falamos em argumentos, nós não estamos falando em qualquer tipo de coisa. Argumento é uma definição técnica. Então, o argumento do seu texto científico, do seu TCC, da sua tese, da sua dissertação, o argumento é, na verdade, um conjunto de proposições cujo objetivo é estabelecer e enunciar uma inferência que você considera ou que é considerada verdadeira. Isso é importantíssimo na hora que você pensar um argumento. Primeiro, ele é uma proposição. Né? Como proposição, ele tem uma certa pretensão. Toda proposição é uma sentença afirmativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não pode usar num argumento uma pergunta. A pergunta pode estar na composição do argumento para introduzir o argumento, mas ela não pode ser parte do argumento, porque ela pode ser uma dúvida retórica, vamos dizer, como o pessoal fala, para introduzir uma questão. Mas uma pergunta, ela não é uma proposição, assim como uma ordem não é uma proposição. Então, o que caracteriza a proposição? O que caracteriza a proposição, pessoal, é a capacidade que ela tem de ser verdadeira ou falsa. Portanto, a valência, o valor de verdade dessa proposição. Né? Vamos trabalhar no sentido de uma lógica clássica, formal, não vamos entrar em sistemas modais, do estilo Kripke, ou então em lógicas paraconsistentes, ou mais sofisticadas, vamos trabalhar com esses dois conceitos de valor de verdade. Certo? Porque depois a lógica fica mais sofisticada e esses valores vão sendo, essas noções de verdade vão sendo complexas, desdobradas e ficando mais complexas. Mas porque a gente precisa que é para orientar o texto, a gente tem que ter essa ideia de que uma proposição é uma sentença afirmativa, quer dizer, quer falar sobre um determinado estado de coisas no mundo. Isso é de fato importante. Né? Então fica com isso. A gente fez uma pequena introdução, falou de um conceito de linguagem, agora a gente entrou no que seria o núcleo de qualquer texto científico. O núcleo de um texto científico é o argumento. E o que é um argumento? Um conjunto de proposições cujo objetivo é estabelecer e enunciar uma inferência que você tenha a pretensão de que seja verdadeira. É disso que é feito textos científicos, de proposições, de asserções, de dizer coisas sobre o mundo com a pretensão de que essas coisas sejam verdadeiras. O que estrutura essa pretensão, o que encadeia, o que sustenta a inferência, a gente vai ver mais para frente. Mas raciocina, pensa um pouco sobre isso,
certo? E depois eu vou colocar um outro vídeo que vai dar continuidade a essa discussão. Tá legal? Então, até mais.